Decoding AI. Então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Decoding AI. Nós hoje temos connosco o Maurício Barbieri, Managing Director Europe da Forces, e hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre estas grandes questões que muitas empresas enfrentam neste momento, que é, aliás, um tópico que temos abordado com diversos profissionais no mercado das mais diversas áreas, que é como passar, então, deste entusiasmo à volta da AI, à volta da inteligência artificial, para projetos concretos, escaláveis e com impacto real no negócio. Por isso, temos então connosco o Maurício como Managing Director Europe da Forces. Portanto, estamos a falar de uma consultora tecnológica multinacional com origem no Brasil, presença internacional, mais de 2.500 profissionais, e então nesta conversa vamos pegar então no tema da IA, no tema dos dados, na modernização tecnológica, talento e até mesmo no papel de Portugal enquanto plataforma europeia de inovação. Portanto, Maurício, seja muito bem-vindo, e se calhar para começar, e fazendo até uma retrospectiva, quando tu olhas para estes 25 anos de experiência que tu tens aqui em transformação digital, o que é que na verdade mudou verdadeiramente com a chegada desta nova vaga da inteligência artificial? Boa. Obrigado, Marcos. Obrigado, Pedro. Olha, é interessante, né? A gente participou, né? Quer dizer, a minha geração participou de grandes mudanças, né? Viveu grandes mudanças. Eu, quando comecei a trabalhar com digital, ainda era internet, mais de 20 anos, e a gente não sabia direito onde isso podia dar. Eu acho que o que muda agora com a inteligência artificial é a velocidade. Acho que a maior mudança, que a nossa capacidade de adaptação não consegue seguir aquilo que a inteligência artificial traz. Acho que toda a gente que está acompanhando aí esse movimento percebe que não se consegue acompanhar, e em alguns casos é até assustador, né? Tem muitas informações aí que a gente vê o tempo todo e que existem dúvidas de onde isso vai parar. Os experts dizem, inclusive, que não sabem onde isso vai parar. Então, realmente, acho que a velocidade é o principal diferencial desse momento que a gente vive. E tu vês isto mais como quase uma evolução natural deste processo de transformação digital, ou até mesmo uma ruptura quase aqui do ponto de vista estrutural na forma como as empresas competem? Eu vejo a ruptura. Eu acho que a maneira como as empresas hoje atuam, e nós tivemos, de alguma forma, a gente teve tempo para adaptar, não é? Então, a internet, quando surge, depois alguns modelos que foram evoluindo, quer dizer, as pessoas falavam de Web 2.0, Web 3.0, quer dizer, é uma evolução que levou um tempo para acontecer. As empresas tinham condição de fazer uma reunião, decide aqui e ali, define uma estratégia para 1, 2, 3 anos e a coisa corre. E hoje a estratégia vai passar a ser mensal, vai passar a ser quinzenal, não sei. A estratégia tende a acompanhar essa evolução, tanto para o ponto positivo como para o lado negativo, né? Então, tem muitas preocupações também com o desenvolvimento de inteligência artificial, e há que se ter olho em tudo. Eu acho que, de um ponto de vista bastante amplo, a União Europeia tem mostrado, acho que tem sido referência nesse aspecto, né? Tem trazido essa preocupação à luz da discussão para todos, e eu acho que a gente tem um desafio muito grande para fazer gestão hoje. Eu acho que aí começa pelo topo, né? Acho que a gente tem que fazer muitas empresas, acho que já tem esse know-how, know-how não, mas tem essa ciência da importância disso e o quanto que isso é crítico para o desenvolvimento do futuro dos negócios. E eu acho que esse é começar pelo topo, é ter o topo muito, muito sensibilizado para esse momento e fazer com que todos aí juntos discutam e cheguem num senso comum, e que é um super desafio. Não tem nada de fácil nisso. Maurício, estavas realmente a referir isso, e esta, que nós nem sabemos muito bem onde é que vai parar, nomeadamente esta velocidade, e nós a semana passada ficamos a saber que o próprio governo dos Estados Unidos proíbe o acesso a algumas versões do cloud, não é? Às versões mais desenvolvidas fora dos Estados Unidos. Portanto, isto entrou definitivamente também na parte, não só nas organizações, mas, como estavas a dizer, na parte também geopolítica. Achas que isto é uma coisa que veio para ficar? Qual é a tua leitura que fazes disto? É uma discussão boa. Isso aí vai dar vários podcasts, né? Bom, eu acho, Pedro, que o que eu acredito, e quando eu vi essa informação pela primeira vez, eu imaginava que fosse alguma coisa do tipo de controle capitalismo financeiro, manter o conhecimento para dentro e aproveitar isso como diferencial e coisa do gênero. E depois a gente começa a aprofundar e ver que tem aquelas preocupações com a questão da segurança, preocupação com o mercado de uma forma geral, né? A tecnologia do jeito que dizem que ela é já, entre as inteligências artificiais, até disruptiva, né? Quer dizer, ela tem capacidade de identificar muitas vulnerabilidades, pode desmontar o sistema como ele funciona hoje, né?
E isso é um risco bastante grande para tudo. Então, eu acho que é prudente que se proíba. Eu acho que o fato de proibir para fora talvez seja uma forma de comunicar, não sei, porque a Anthropic tinha liberado de maneira controlada, né? Não estava disponível para todos. Inclusive, eles disseram, né? O Dário disse que não ia liberar isso para toda a gente, que ia ser uma coisa restrita. Então, eu acho que já tem ali uma preocupação e um cuidado para que a gente consiga gerir isso, né? Eles dizem, inclusive, né? O próprio Dário já fez o statement dele a dizer que ele acha até que devia ser feita uma pausa ou reduzir a velocidade desse desenvolvimento ou mesmo interromper para que a sociedade possa acompanhar essa evolução. Eu acho que esse movimento chama uma atenção muito grande, que é para a questão da soberania, e a gente tem visto aí os mercados, os países, a União Europeia é muito preocupada com esse aspecto, e faz todo sentido estar, né? Quer dizer, como a gente não tem segurança, a gente não tem noção, talvez, ou noção talvez tenha, mas não tem a real clareza do impacto que isso pode gerar, eu acho que esse nível de controle é muito importante. Eu vi isso de uma forma positiva, né? O proibir o avanço e o uso disso de uma forma alargada pelo público em geral, que a Anthropic colocou. Já a posição dos Estados Unidos, aí eu acho que tem muito a ver com a parte da defesa, com a segurança, com a subsistência desse sistema, ou pelo menos por um tempo, né, para ele conseguir se adequar e conseguir gerir. Eu acho que é nesse aspecto, né, pelo menos é a minha interpretação daquilo que vem acontecendo, e eu acho que a Anthropic tem um papel importante, apesar dela estar ser perseguida, né, pelo governo americano, ela tem um papel importante nessas definições, né, de conseguir ajudar aqui esse meio. Agora, vivemos num mundo capitalista, onde a competitividade é o que manda, é a maneira de capitalizar e de ter a evolução mais rápida das coisas e conseguir encurtar o tempo de fazer a receita, de gerar retorno para os investidores. Então, eu acho que é um desafio muito grande de conseguir balançar esses dois aspectos, né? A parte da segurança, a parte do controle, da responsabilidade, e a outra parte é a inovação, é o desenvolvimento, é a criação. E eu acho que isso tudo está numa balança muito pesada. Eu não sei quem que vai arbitrar isso, mas... Por acaso tinha uma curiosidade, até ao Marcos, é um bocadinho fora do que estava, mas para ouvir a opinião do Maurício, já agora, porque é uma coisa que eu tenho escrito, algumas coisas para mim, para um dia publicar, que é aquilo que estava a dizer, realmente o desafio é muito mais tecnológico, não é? E vai muito para lá. E aquilo que estavas a dizer, e entra aí a geopolítica, as questões de segurança, e depois aquilo que se passou com a encíclica do Papa, independentemente de se somos católicos, se somos cristãos ou não, mas o Papa, eu não me lembro disso, não é? Mas o Papa faz uma encíclica em que o centro é a inteligência artificial, e uma das pessoas que se sentou lá, que era fora da igreja, não sei se a única ou das, era o número 3 da Anthropic, que agora não sei o nome, mas um dos principais desenvolvedores da Anthropic. Isto não é um sinal muito forte daquilo que tu estavas logo a dizer no início da conversa, de que isto não tem volta atrás, isto é mesmo uma ruptura muito grande, e a própria igreja que, sei lá, ao longo dos anos teve sempre esse cuidado com coisas boas e más, mas cuidado com a cultura, cuidado com a preservação de algumas coisas, já percebeu também que isto não há futuro sem IA? Ou estou a ser muito radical nesta afirmação? Pedro, olha, é um bom ponto. Eu acho que do ponto de vista religioso, eu não acho que eu consiga contribuir com essa interpretação. Eu acho que sim, o efeito que essas empresas e que essas mentes têm hoje no desenho do futuro, ou do pensamento futuro das instituições, sejam elas religiosas, empresariais, ou quais sejam governamentais, eu acho que é fundamental que haja esse advisory, né, que haja esse acompanhamento, essa orientação para que as instituições identifiquem para onde caminhar, né? Eu acho que o foco está muito na tecnologia, fala-se muito das pessoas e as empresas argumentam e dizem o tanto que as pessoas são importantes e tal, e muitas delas, de fato, têm essa atenção real, mas o foco está muito na tecnologia, né? E eu acho que o desenvolvimento da tecnologia, ele como você colocou, ele cria essa ruptura, ele já não veio para ficar, eu acho que já está, e com a promessa tão absurda e com a quantidade de investimento que se tem, estamos a falar agora de muitos mil milhões e abertura de capital e tudo mais, estamos a falar de um cenário
é mesmo para gente grande. E aí a questão da concentração do poder, não é? A concentração da renda e os efeitos sociais que isso pode causar. Então, eu acho que precisamos desses advisors para nos ajudar a definir, e os governos precisam, né? Todos precisam disso para poder se posicionar, para definir as leis, para definir os limites, ou para tentar fazer com que as pessoas, a sociedade, consiga acompanhar esse movimento, né? Eu acho que, do ponto de vista religioso, vai ser curioso de perceber, né? Porque hoje dizem que boa parte daquilo que toda a gente faz tem hoje uma IA por trás, né? Seja, eu vou fazer uma pergunta de como fazer um prato novo, que eu vou receber amigos e quero cozinhar um prato novo e uso a IA para aquilo, seja por praticidade, por preguiça, por qualquer razão. Quer dizer, mas acho que sempre cada vez mais vai ter a inteligência artificial na nossa rotina, né? E aí o desafio é quando ela chega em aspectos ou abrangência tão grande como essa que foi colocada pelo Mitos, né? Eu acho que aí sim é um ponto de reflexão muito forte, e pode ser um ponto de inflexão. O que a gente precisa é de alguém que arbitre, ou forças que consigam arbitrar isso de uma forma positiva, ou ajudar a humanidade a dar esse passo, né? Boa. Eu queria pegar um bocadinho naquilo que disseste há bocado, Maurício, e queria, se calhar, fazer um transfer para algo que nós falamos aqui algumas vezes no podcast, que é a aproximação cada vez mais entre a estratégia e a execução dessa mesma estratégia, ou seja, a operação. Ou seja, quando tu hoje planear a mais do que X meses ou a mais do que um ano é quase futurologia, porque efetivamente esta estratégia precisa de ser cada vez mais um organismo vivo, um organismo dinâmico que se adapta a uma execução que continuamente nos permite coletar feedback de uma forma muito rápida e com uma velocidade efetivamente muito, muito diferente. E eu se calhar pegava neste ponto, que é, será que na tua perspectiva, e olhando agora para as organizações e para o mercado, existe muito entusiasmo em torno da IA, existem planeamentos de como é que nós vamos adotar esta tecnologia na nossa organização, começando por que problema que nós queremos resolver e assim sucessivamente, mas será que uma das maiores falhas que as empresas estão precisamente a ter é na forma como elas veem o seu próprio planeamento, ou seja, de planearem para um determinado horizonte temporal, mas depois de facto não terem a capacidade de o atualizar de forma regular e ficarem estanques nesse planeamento e com isso perderem competitividade? Ou seja, como é que tu vês esta ligação em torno daquilo que é hoje o entusiasmo da IA, mas também, na verdade, a dificuldade em transformar este entusiasmo em impacto concreto nos negócios? Como é que tu vês isto a acontecer hoje no mercado? Essa é uma pergunta valiosa, viu, Marcos? Eu não sei se a resposta vai ser no mesmo nível, mas o que a gente tem visto e o que eu acredito é que muitas empresas estão a planear sobre algo que você não tem domínio, né? As pessoas muitas vezes não têm não tem o conhecimento, a gente não tem ainda a literacia completa sobre o assunto e para onde vai dar, né? Uma coisa é você compreender uma tecnologia, saber o que ela produz como resultado, e aí você se organiza para aquilo, né? No caso da inteligência artificial, ainda existe um pouco de dúvida sobre tudo aquilo que ela pode providenciar e aquilo que ela pode... Existem muitas conjecturas, existe muita informação sobre, mas a certeza acho que pouca gente tem, né? Ou pelo menos a certeza nós sabemos, o que as empresas veem eu preciso adotar, eu quero estar à frente dessa corrida, eu quero usar. E aí é o que eu acho que as empresas, as consultoras de uma forma geral acabam contribuindo, que precisa perceber quais são os objetivos. Será que eu tenho que colocar na IA o meu negócio atual? Eu tenho que repensar o meu negócio por conta do uso da inteligência artificial, que é uma tecnologia que pode mudar muita coisa. Então eu tenho de ter essa capacidade, né, de fazer uma avaliação desse futuro, tentando ajudar. E o que nós fazemos é tentar ajudar as empresas a compreender esse momento e definir como dar esse passo, né? O que priorizar, como executar, para fazer com que isso de fato seja escalável, né? Seja sustentável e seja saudável. Porque se você faz uma movimentação e faz uma definição do planeamento com o uso de inteligência artificial, principalmente pela falta de conhecimento, sem estabelecer os controles adequados, você pode estar colocando em risco a sua operação atual, né? Uma operação que eventualmente funciona bem e você quer criar um diferencial, mas a ansiedade de fazer isso funcionar, de estar à frente do mercado, coloca o risco na operação também. Então, acho que para levar para a operação tem que ser um passo bem planeado. Muitas empresas já fazem isso, nós sabemos de várias empresas que usam, nós sabemos de muitas empresas que dizem que usam, e aí a gente não sabe dizer qual é a profundidade dessas informações, não é? E nós mesmos, dentro de casa, nós usamos já há algum tempo, mas nós também estamos a experimentar muita coisa.
e temos clientes que nos convidam para ajudá-los a experimentar coisas, não é? Vamos experimentar resultados, vamos avaliar os resultados que isso pode nos trazer, vamos ver a qualidade que isso traz. Nós vemos agora a empresa agêntica, né? A organização agêntica, então o quanto que isso pode libertar a produtividade, ou pode fazer com que realmente a aceleração aconteça, e a gente já verifica que isso é uma realidade, a gente já consegue tirar proveito disso internamente e também para os clientes. Então, a gente vê que isso está funcionando. Não é uma coisa que, como estava talvez há 2 anos, que era muita especulação e pouca prática, né? Hoje você já tem alguma prática, que tem muito para evoluir, acho que tem tudo para evoluir, mas você vê que já tem a prática, já tem alguns resultados que você consegue medir para ajudar as empresas a tomar decisão. Mas eu acho que o nível da ansiedade, da incerteza está muito superior à capacidade que a gente tem de experimentar, dar tempo, trazer os resultados e reavaliar, né? Mas eu acho que as organizações estão a caminhar para isso, acho que de uma forma ou outra, de uma forma mais ou menos organizada, estão a caminhar para isso, as empresas estão a criar áreas responsáveis, líderes, para cuidar desse âmbito. É claro que esse âmbito vai acabar por ser distribuído na organização, acho que como toda tecnologia nova, ela nasce numa célula, nasce num especialista, numa célula, num grupo de pessoas, mas a tendência é que isso esteja distribuído pela empresa, né? E algumas empresas já estão a caminhar para isso. E aí a gente sabe que a gente tem, por exemplo, nós temos um grupo de empresas que trabalha com os agentes já há algum tempo, os agentes estão a ganhar maturidade, e à medida em que eles ganham maturidade, que você percebe que há segurança, você dá mais autonomia para esse agente. Eu acho que como tudo a gente faz na vida, né? Quer dizer, se a gente quer ter um pouco de governance nisso, temos de ter um pouco de cuidado, controle na libertação e na evolução desse aspecto. E aí, para isso, uma das coisas, para dar exemplo, né? Uma das coisas que a gente faz é dar atribuições muito limitadas, pequenas muitas vezes, específicas, para os agentes, para que a gente tenha mais controle. Maurício, deixa-me só fazer uma pergunta, remetendo-me até ao início desta tua resposta. Tu achas que há, digamos, que uma organização, com a tua experiência, com aquilo que tu acompanhas, há outra hipótese, utilizando a IA, de não transformar o negócio? Ou, sendo mais claro, não é obrigatório sempre a transformação do negócio quando eu quero evoluir, por exemplo, uma empresa agêntica, para uma empresa já muito, digamos, onde a IA começa a ganhar algum espaço. Tu não achas que é obrigatória essa transformação do negócio, ou pode não ser? Pode haver, digamos, com o mesmo negócio, só com uma tecnologia mais evoluída como é a IA? Como é que você chama? O que você chama de transformação do negócio, Pedro? Só para garantir que a gente fala da mesma coisa. Isso. Por favor. Portanto, eu ia dizer a minha ideia, não é a ideia, mas nós estamos perante uma tecnologia que, como tu já referiste aqui bem, é muito disruptiva, não é? Causa rupturas muito grandes na organização e no negócio da organização. Tu, ao adotares essa tecnologia tão disruptiva, não tens que pensar, sei lá, na tua proposta de valor, para ser mais concreto, como é que levas ao mercado essa proposta de valor? Que recursos é que tu vais? Não tens obrigatoriamente que equacionar esses teus temas do negócio, ou vês como mais um facilitador, como outra tecnologia qualquer? Olha, Pedro, essa é uma pergunta muito, muito boa. Eu acho que dá muita discussão, com certeza. Nós temos hoje um cenário onde tem negócios que podem ter um impacto mais direto e mais evidente, né? Tem coisas que são mais fáceis de você substituir e automatizar. Muitas delas já vêm sendo automatizadas, que a gente pode ter a referência da indústria quando surgiu, não é? A indústria e a automação que foi providenciada na indústria e a substituição das pessoas pelos equipamentos, que tem ali a sua inteligência, tem um software que está ali a fazer uma atividade, que tem uma responsabilidade, né? Você tem um robô numa indústria automóvel, que ele tem a responsabilidade de capturar uma chapa de metal, vai pegar essa chapa de metal, vai colocar numa outra máquina, essa máquina vai fazer um outro procedimento de prensa, depois ela vai lá e retira essa máquina e passa para um outro processo. Quer dizer, essa responsabilidade e a definição das tarefas acelerou o desenvolvimento, né? Ela trouxe a evolução e essa automação. E agora o desafio está, como eu falava no início, né, da questão da velocidade,
Porque uma coisa é eu colocar um robô para automatizar aquilo que eu faço, a outra coisa é aquilo que eu faço pode não fazer mais sentido nesse movimento, né? Aquilo que eu empresa, estou a negociar, ou eu estou a trabalhar, ou eu estou a produzir, pode não fazer mais sentido, ou pelo menos da forma como ela funciona hoje. Então, eu acho que vai ser um processo de aprendizado e iterações, vão ser variadas iterações. Eu acho que para que isso possa... Então, eu posso, nesse primeiro momento, experimentar a tecnologia e fazer uso através da aplicação daquilo que eu tenho hoje, mas eu tenho que ter a capacidade de sistemicamente entender o impacto, ou tentar entender esse impacto, talvez através de variados cenários futuros, tentar compreender esses impactos e me posicionar, né? Então, à medida em que eu acredito que vamos ter mais pessoas a trabalhar, né, com inteligência artificial, com a tecnologia, e vamos ter menos trabalhadores, eventualmente, em algumas atividades, aquelas repetitivas, pelo menos, isso é óbvio que vai... Sim, mas como que eu me posiciono nessa situação? Será que o meu negócio, que envolve logística, vai continuar da forma como ele é? Eu vou continuar a fazer, por exemplo, sei lá, pensar no e-commerce, vou continuar a fazer entregas para as pessoas vão continuar a comprar? É muito provável que sim, que as pessoas continuem a comprar. Agora, como elas vão comprar? Se são os agentes que vão fazer a compra, se são os agentes que vão fazer o tracking, os agentes que vão fazer o pagamento, né? A inteligência artificial vai estar nesse processo todo, mas em teoria as pessoas vão precisar ainda que cheguem nas suas habitações alguma coisa que elas estão a necessitar, ou que elas querem, não é? Agora, essas pessoas, qual vai ser o poder de compra e os valores que as pessoas vão atribuir? Será que à medida em que as pessoas são afetadas, elas estão a se preparar para esse novo cenário profissional, né? Segundo, eu não me lembro se foi o CEO da Anthropic, eu acho que foi ele que disse que em 5 anos vai ter um impacto brutal na força de trabalho, cerca de 50% das atividades que são feitas, alguma coisa do gênero ele comentou, que não vão ser feitas da mesma forma, que vai ser substituído pela inteligência artificial. Quer dizer, se nós pensarmos do ponto de vista social, e o impacto disso em 5 anos, uma velocidade absurda que a gente nunca viveu, e no volume que a gente nunca viveu, né? A população do tamanho que ela está hoje, o impacto disso é tão absurdo que como é que eu prevejo o e-commerce daqui a 5 anos, sendo que esse 50% da força de trabalho pode não ter rendimento? E aí acho que é um repensar do sistêmico completo para esse melhor posicionamento. Eu acho que a corrida poderia ou deveria ser menos sobre a rentabilidade ou a aceleração da minha rentabilidade e mais sobre o funcionamento sistêmico da sociedade, né? Da economia, porque a economia pode crescer, o PIB pode crescer absurdamente com a aplicação da inteligência artificial, mas será que tem sustentabilidade? Será que a economia vai estar a crescer ao pisar nas costas da sociedade que está a passar dificuldades ou que não está conseguindo emprego e coisa do gênero? Então, acho que tem temas bastante amplos aí para a gente considerar nessa equação. Agora, o posicionamento das empresas e competitividade, que eu acho que não dá para a gente abrir mão disso, acho que não vai conseguir abrir mão disso, é realmente focar em fazer as coisas de uma forma, iterações rápidas, experimentações rápidas, cuidar dos dados, né? Pensar em dar mais atenção do que já se dá para os dados, de forma a fazer com que isso tenha esse futuro, tentar trabalhar com cenários possíveis e de maneira sistêmica conseguir se posicionar de forma estratégica. Eu acho que não tem uma receita mágica, eu acho que ninguém hoje tem essa receita mágica, a não ser algumas do Silicon Valley, eu acho que ninguém tem essa receita mágica. Maurício, é interessante que tenhas dito isso. Eu, se calhar, 2 comentários e depois uma questão no seguimento dos mesmos. Foi interessante teres falado do tema da logística, porque efetivamente existe uma plataforma portuguesa e de origem portuguesa que neste momento está disponível em viajar.pt, que é precisamente essa camada de inteligência que tu referes, que faz a coordenação entre os diferentes operadores, ou seja, os diferentes transitários, pagamentos, compliance, etc. E, portanto, que liga, procura e oferta, e esta camada de inteligência existe aqui no meio entre um e outros. Depois, acabas por referir agora, na verdade, aquilo que será uma alteração de trajetórias profissionais, não é? Que é um ponto que nós na verdade, abordamos também num podcast anterior, que é quando nós falamos muitas vezes em trabalhos ou funções que hoje existem, que são feitos de uma determinada forma, provavelmente nós não vamos ter essas funções no futuro. Nós vamos ter trajetórias profissionais a serem totalmente redefinidas e, portanto, as pessoas mais do que nunca vão ter de se adaptar a esta nova realidade, porque vai ser extremamente rápido.
e é para as mais diversas áreas da organização. Vai ser extremamente rápido, porque depois a diferença entre quem ganha e desenvolve literacia para saber utilizar as ferramentas versus quem não o faz, a diferença ao nível de hoje, do ponto de vista, por exemplo, de produtividade, é muito grande mesmo já. É muito grande mesmo. E, portanto, isto é algo a termos em consideração. E, se calhar, olhando agora para exemplos práticos, até que na Forcis possas partilhar, e até para quem nos vê ou ouve, que é... para uma empresa que queira, portanto, implementar, adotar e depois alavancar, de facto, esta tecnologia, qual é, dentro dos diversos departamentos, dentro das diversas áreas, qual é que é o primeiro caso de uso que devem escolher? Ou seja, como é que, no fundo, alguém que esteja a ver ou ouvir aqui o podcast quer levar a tecnologia para implementar internamente, quer ter budget para fazer essa implementação e depois escalar e desenvolver uma equipa com, lá está, perfis se calhar diferentes daqueles que têm ao dia de hoje para alavancar os resultados da sua própria empresa, e para isso precisa de ter quick wins. Ora, como é que esta pessoa pode ter estes quick wins para rapidamente poder demonstrar a validade que é a implementação desta tecnologia? Por onde é que ela deve começar? Quais é que devem ser os primeiros casos de uso, ou qual é que deve ser o primeiro caso de uso? De acordo com a tua experiência e de acordo com aquilo que estão a fazer na Forcis, o que é que vocês mais veem no mercado? Por onde é que vocês normalmente começam numa organização? Ok. Me ajuda, se eu não responder tudo, você me ajuda para que eu conclua, por favor, tá bem, Marcos? Bom, eu acho que a abordagem que nós fazemos inicialmente é um assessment, não é? Começar a sugerir ou recomendar ou definir coisas que as empresas precisam é perigoso. Então, nós precisamos compreender bem o cenário e o contexto que aquela empresa está a passar, não é? O que está acontecendo naquela coisa, identificar, lógico, o segmento de negócio e as áreas que estão a liderar aquela situação e os objetivos de negócio que essa empresa tem, não é? À medida em que nós compreendemos os objetivos de negócio, conseguimos ajudá-los a fazer uma conexão através desse assessment com o contexto que eles têm, que eles vivem, se tem ou não tem dados organizados, se as pessoas estão ou não preparadas para lidar com essa situação, se tem, qual é o budget, se tem budget, se não tem, como que eles estão a priorizar a questão de investimento para isso, e assim por diante. Quer dizer, tentamos fazer uma leitura bastante ampla do assunto, com os nossos especialistas, ajudamos na conclusão daquilo que é prioritário e ajudamos a fazer a escolha daquilo, por onde começar e o que é que eles devem fazer em primeiro lugar. Isso é feito em conjunto normalmente, né? Quer dizer, o maior especialista do negócio que está vivendo o negócio é a empresa que está a precisar e que está a querer, é o nosso cliente, e nós trazemos o olhar de fora e o olhar do conhecimento de tecnologia, a experiência da aplicação em outras empresas para ajudar as empresas a fazer a priorização e a dar esses primeiros passos, né? Nós tivemos uma empresa não tem muito tempo que queria fazer a utilização disso e a tecnologia, nossa área de tecnologia vai usar tudo e tudo mais, e o que nós recomendamos vamos fazer uma primeira experimentação. Escolhe algo que está a doer muito, que está a ser difícil, que está a precisar realmente de uma revisão, que vocês já estão com o plano de fazer a revisão, e começamos por ali, por exemplo. Então, era específico, era dentro de uma área de tecnologia, essa área queria experimentar a inteligência artificial e não o tinha feito ainda. Então, neste caso, nós fizemos a parte de Quality Assurance, nós pegamos softwares que eles tinham desenvolvido e, de maneira bastante rápida, com o uso dos agentes, fizemos uma avaliação da qualidade daquele software e identificamos. Então, a ampliação da quantidade de casos de testes, os tipos de casos de testes, normalmente aquilo que a gente tem conseguido gerar com os agentes é maior do que aquilo que as equipas somente humanas vinham gerando. Então, essa empresa conseguiu comparar os benefícios e os desafios de usar essa tecnologia, e aí, a partir dali, começa a se facilitar a tomada de decisão, né? Percebe-se a vantagem, faz sentido eu usar isso agora, escalar isso para todos os meus sistemas, todos os softwares que eu vou concluir, como é que eu faço isso? Se não faz sentido, eu começo agora a desenvolver e a ter esse Quality Assurance de AI para os softwares críticos ou para tudo aquilo que é crítico à operação, para tudo. Então, e nós ajudamos com a parte de FinOps, né? Então, ajudamos a calcular esses investimentos, ajudamos a definir e onde essas empresas devem caminhar para a adoção prática. E ajudamos depois na estabilização. Então, neste caso, estou a pegar um exemplo para tentar ajudar aqui a explicar um pouco do que a gente aprende, né? Sim, eu até te ia perguntar se conseguias, imagina, de acordo com a vossa experiência, imagina, 100 clientes, o top 3 de clientes, onde é que vocês começam por fazer essa implementação na empresa? Em que departamento, em que área? Até te ia pedir, no fundo, até se conseguimos até ter mesmo essa ideia de mercado. Ou se depende do cliente, não é? Ou se depende do cliente. No nosso caso, como nós somos uma consultora que oferece maioritariamente serviços de consultoria em tecnologia, a maioria dos nossos clientes é da área de tecnologia.
Então, dá para afirmar que a necessidade ou a emergência surgiu nessas áreas em primeiro lugar, há algum tempo, então foi ali que a gente começou a atuação. A gente já vê, já tem empresa, por exemplo, que quer trabalhar a parte de marketing, quer fazer com que a gente atualize. Tem uma empresa que não quer fazer adoção na tecnologia, no desenvolvimento da tecnologia, mas quer ajudar a área de negócio, que em algumas empresas o que nós temos visto é que o gargalo mudou de sítio, né? Normalmente o IT está com backlog, não estou a dizer que já mudou, ok? Mas ainda existe muito, mas geralmente o backlog, a lista de tarefas da área de tecnologia está bastante grande, e aí eles ficam imenso tempo para conseguir dar conta de tudo aquilo, porque normalmente os desejos de negócio são maiores do que a capacidade ou budget que a área do IT tem, e a área do IT não vive, ela trabalha em parceria com as áreas de negócio, com um monte de gente, então não faz sozinha. Mas aí tem esse desafio, e o que a gente vê em algumas situações, em algumas empresas, é que o bottleneck mudou de sítio, né? Em algumas situações, a aceleração foi tão grande que a área de negócio não dá conta agora de fazer a validação, né? Fazer o teste de uso para garantir que aquilo possa ir para a produção de uma forma segura, pela área de negócio. A área de tecnologia está dizendo, estou garantido, já fiz todos os meus testes aqui, já lhe entreguei. Então, nós temos uma empresa que pediu agora, nós trabalhamos com eles na área do desenvolvimento para ajudar na aceleração, e agora estão a pedir ajuda para a gente ajudar na área de negócio. E a gente já tinha comentado, né, que essa é uma outra adaptação que é preciso acontecer na companhia, e nesses exemplos a gente consegue perceber isso. Você tem que pensar no todo, não adianta você pensar só num pedaço da cadeia, né? Se você tem um fluxo de você ter a sua estratégia até você conseguir o resultado, o que é que você precisa fazer nesse meio para poder chegar nisso, né? Sair do desejo para o resultado final. Então, você tem que pensar no processo completo, e não adianta você colocar a IA, que é o que muitas empresas têm feito, colocar a inteligência artificial numa parte do processo. Você vai só transferir o desafio para a próxima área. Então, esse foi um caso prático que a gente teve, e agora o que nós temos feito e temos ajudado essa empresa é, através de automação também, ajudar a área de negócio a fazer a priorização. E qual é o desafio? Você pode falar o seguinte, poxa, mas não era óbvio isso? Não é uma coisa que já devia ter sido feita, ou vocês deviam ter providenciado, coisa do gênero? Muitas vezes está, né, nesse exemplo, que quando você começou a pergunta, que era como começar, não é? Então, você começa por um pedaço, para você mostrar o valor, para você mostrar os riscos, mostrar como que se faz, e depois você começa a ampliar isso para toda a cadeia. Então, tem que ter uma forma de começar. Se você e pode, sim, revisar o processo todo, e aí começar também por um processo. Ao invés de fazer em todos os processos, ou em muitos processos, você define um processo, revisita aquele processo, repensa o processo, porque não é só copiar ou transferir aquilo que existe no formato atual, não é? Você verificar se de fato faz sentido aquilo que nós estamos a fazer, e é muito comum de você descobrir que partes do processo atual não fazem mais sentido ou que precisam ser atualizados. Então, é muito comum, e não é só com a inteligência artificial, quer dizer, com a evolução geral, né, de tudo, a evolução da humanidade, muitas coisas acabam precisando de atualização. Então, é uma forma que é a forma como a gente tem feito, é uma forma mais segura, mais cuidadosa de fazer, e existem sim empresas que estão a tentar substituir funções completas por agentes, né? Então eu tenho minha equipe aqui de 8 pessoas que faz esse trabalho, eu quero libertar essas pessoas para uma outra função, e eu gostava que, como eles fazem uma atividade que em tese dá para fazer a substituição, eu quero que só agentes façam, então 100% desse trabalho precisa ser agêntico. Então aí nós fazemos obviamente a nossa avaliação, as recomendações e tal, mas já temos trabalho e solicitação das empresas, onde as empresas querem que seja só agêntico. Então, aqui na União Europeia, a gente não faz isso, aqui é sempre... Aliás, a Forsys não fez ainda, e não tem feito ainda, um trabalho só agêntico. Neste caso que eu mencionei, é para uma instituição financeira, o que nós fizemos do nosso lado, vai ter sempre uma supervisão humana. E a responsabilidade da empresa de como é que eles vão conduzir o resto. E a nossa recomendação, obviamente, de ter sempre a supervisão humana. Então, hoje nós não fazemos nenhum serviço, não entregamos um serviço, seja um software, sobre um sistema, um fluxo, qualquer coisa do gênero, sem que tenha passado por uma supervisão humana. E nesse início, inclusive, bastante rigorosa, bastante cuidadosa, para a gente garantir que tenha sustentabilidade. Eu respondi, Marcos, ou não? Sim, respondeste. Aliás, eu queria perguntar naquilo que disseste agora, que é, sendo vocês uma consultora na área tecnológica e, portanto, estão precisamente neste sweet spot, não é? Portanto, lidam com dados, lidam com tudo aquilo que exatamente um algoritmo de machine learning precisa para depois conseguir trabalhar e fazer a geração de outputs.
para estas empresas tecnológicas também com as quais vocês trabalham e que teoricamente seriam as empresas ideais porque teriam dados organizados, etc., quais é que são, na verdade, os maiores gargalos que vocês encontram? Ou seja, onde é que está aqui o gargalo? Na falta de dados, eventualmente, não será? É na dispersão de dados? É nos dados terem pouca qualidade? É numa questão de mindset organizacional, de adoção da tecnologia? Ou seja, qual é aqui o maior gargalo que vocês podem encontrar? Porque lá está, sendo o vosso público-alvo alguém que é de base de índole tecnológica, portanto, que tem os dados, que trabalha os dados, qual é que então aqui o maior gargalo quando alguém, no fundo, procura a Forces para fazer esta implementação? Marcos, Maurício, deixa-me só, porque esta pergunta é muito interessante, porque nós temos aqui falado com muitas pessoas, não é? Uhum. Muitas vezes o problema, como nós estamos num país de PMEs, muitas vezes o problema começa logo na qualidade dos dados, não é? E neste caso é muito interessante porque a pergunta do Marcos, porque a questão é, se estás numa empresa, se vocês estão virados para o segmento tecnológico realmente, já à partida a ideia pré-feita é que já não há esse problema, não é? Agora tu dirás sim ou não, isso é aí que está o gargalo. Não, a gente identifica esse problema assim. Os nossos clientes, normalmente, eles são os departamentos de tecnologia dentro de grandes organizações, não é? Então, essas empresas passam por desafios bastante grandes, né? Vocês sabem que muito das grandes empresas é resultado de fusões e aquisições, né? Tem muitas empresas grandes hoje que vêm desse combinado. E sempre quando você faz uma fusão ou aquisição, você tem sistemas variados, você tem fontes de dados dispersas, tem coisas que são organizadas e menos organizadas, e é um desafio, sim, continua sendo, mesmo para a área de tecnologia, e eles próprios vivem essa realidade hoje, que é a organização dos dados da empresa. Então, é uma tarefa. E aí, depende de quanto aquela empresa conseguiu organizar esses dados, seja nesses momentos ou posteriormente, de que forma que eles têm essa organização resolvida. Não é normal você encontrar uma organização que está 100% resolvida com dados. Mas existem várias, mas o mais comum é você trabalhar com uma empresa que ainda tem ou que dados locais que vivem numa máquina de um especialista, ou que ainda falta um governance de dados. Então é normal, ou que o sistema tá com baixo rendimento, o processo que eles usam hoje para consumir dados está baixo, ou tem muita informação e não conseguem digerir a informação, não conseguem trabalhar a informação, né? Tem muito dado e não tem muita informação, quer dizer, não conseguem transformar isso em valor para ser usado. Então acho que os desafios são muitos, são variados. Nós trabalhamos com empresas, nós tivemos aqui 2 empresas aqui de origem europeia, não vou dizer o país para não criar, mas a nossa interpretação é, nossa, essa empresa deve ser, porque a imagem que a gente tem dessa empresa deve ser incrível, deve estar com tudo pronto, deve estar tudo incrível, vai ser maravilhoso para nós trabalharmos ali. E aí você percebe que é natural das empresas que trabalham com uma velocidade sempre muito acelerada, especialmente aquelas que vêm de fusões e aquisições, é natural que existam esses desafios, porque as pessoas, né, as áreas têm o seu budget limitado, tem imensas coisas para fazer, os objetivos de negócio estão sempre a crescer. Então, equilibrar essa balança é um desafio. Então, acho que o principal desafio, os desafios que a gente tem, é conseguir compreender o quão fiáveis estão esses dados, se as empresas já usam, já conseguem extrair valor daquelas informações e como que a gente pode fazer para potenciar isso. Então, acho que a extração, o tratamento dos dados e tal é uma parte desse processo, e a inteligência artificial, para produzir bem, para as decisões serem bem fundamentadas, a gente precisa ter que usar dados confiáveis. Se você não tem os dados bem trabalhados, ou que tenham clareza, ou que você consiga fazer uma boa interpretação, é perigoso usar a inteligência artificial em alguns aspectos, né? Você vai estar a dar potência para algo que você ainda não compreendeu ou que pode estar errado. E nós tivemos uma organização, por exemplo, que os relatórios, no assessment que fizemos, nós vimos 3 relatórios da mesma informação. Estavam a consumir, depois nós identificamos que os relatórios estavam diferentes, eles estavam a consumir dados de fontes diferentes. E isso dentro de uma organização. E a organização, eu falo assim, poxa, mas é uma organização mal gerida e tal. É difícil de fazer esse julgamento, porque
a velocidade das mudanças, dos acontecimentos é tão grande que, em vários momentos, é como se você precisasse sempre fazer uma pausa e revisar, não é? E é por isso que existem as revisões de planeamento, as revisões de estratégia, as revisões de tudo. Quer dizer, você precisa realmente, porque tem tanta coisa a acontecer por vários lados e por tanta gente, que é importante que você faça essas revisões. Então, muitas vezes, no momento que a consultoria chega para fazer, é esse o papel que a consultora faz, não é? Ela ajuda a tentar organizar aquilo. E se isso é feito de tempos em tempos, você tende a ter mais estabilidade, né? E uma das coisas que nós fazemos hoje é ajudar as empresas a ter perenidade naquilo, a estabelecer de fato governance, seja de dados, seja sistêmico, seja de atuação, para que isso funcione. E eu acho que sim, o desafio para que isso funcione bem está nas pessoas. No final das contas, são as pessoas, são os decisores, são os líderes das áreas que estão a conduzir, que querem entregar o resultado que a empresa espera, estão aí focados, né? Estão bem intencionados para trazer o resultado que a empresa espera, mas isso tem que ser feito de forma coordenada, né? Como uma equipe de futebol. Não adianta o central sair correndo para a baliza, porque ele sabe que o objetivo é fazer o gol, e ele precisa fazer o gol e trazer a vitória, mas ele não deve sair sozinho. Então, à medida em que você tem pessoas dentro da organização que começam a jogar sozinho, ou querer jogar sozinho, você já desconstrói esse sistema, né? Você desconstrói o funcionamento da organização, traz riscos e assim por diante. Então, acho que esse é o desafio, fazer com que as pessoas compreendam isso e tentar equalizar essa futura. E na escolha das iniciativas, a ideia é você pegar algo que tenha um real impacto, que você consiga perceber vantagens e benefícios e que traga menos risco, né? Ou que pelo menos, ou que ajude até a extrair o risco que existe hoje, ou dirimir o risco que existe hoje. Então, essa é uma maneira de escolher, mas existem várias e depende muito dos objetivos da empresa para que a gente possa chegar nesse sweet spot, né? Ou seja, nós, na verdade, vamos continuar, e agora em tempo de Copa do Mundo, não é? Como se diz, vamos continuar a precisar do Ancelotti e a treinar os seus jogadores, porque os jogadores não vão lá chegar e não vão por si só desenvolver os seus próprios comportamentos em campo. Ou seja, é sempre preciso alguém que faça essa curadoria daquilo que, no fundo, é o comportamento que esperamos que, neste caso, os jogadores, obviamente, em sentido figurado, tenham dentro do campo para chegarem ao seu objetivo, que é marcar golos e ganhar jogos. Então, se calhar, pegando neste ponto agora, a Forces tem experiência a trabalhar em diversos mercados geográficos. Brasil, Estados Unidos, Europa. Estando vocês agora a entrar aqui na Europa, como é que nós falamos disto inicialmente, mas não fomos tão específicos, se calhar, sobre o Brasil e sobre os Estados Unidos, e até falando de Portugal, que é como é que tu vês cada mercado, como é que cada mercado, no fundo, encara a inovação, encara este processo de transformação digital, encara a IA, ou seja, o Brasil, por exemplo, é mais rápido a experimentar, os Estados Unidos são mais agressivos a escalar, a Europa é mais regulada e cautelosa, e onde é que está Portugal neste mapa, não é? Onde é que está Portugal neste mapa, não é? Tendo vocês forças aqui a partir de Portugal a construir este hub europeu, também como é que caracterizam então Portugal dentro deste contexto? Marcos, é muito bom a gente poder falar sobre isso. E vocês, por favor, contribuam aí para me ajudar nessa coisa. Mas olha, eu tenho experiência, eu estou quase há 10 anos aqui em Portugal e tive a possibilidade de trabalhar numa grande organização. A organização que eu trabalhava, eu liderava a área de digital e de inovação dessa organização. Uma organização que tinha dezenas de milhões de clientes, então uma organização muito grande. De número de clientes, né, estamos a falar de 4, 5 vezes a população de Portugal. É uma instituição que tem rentabilidade recorrente. Para o ano passado, por exemplo, foram mais de 10 mil milhões só de lucro, né? Então, você vê o tamanho Então, é uma empresa que tem muita capacidade de investimento e experimentação. Nós sempre tivemos acesso ali às melhores ferramentas, às melhores pessoas e à condição boa de trabalho. Então, tem um mercado de exploração que existe bastante maior. Tive relação com os Estados Unidos também, mesmo trabalhando ali, tive alguma relação com os Estados Unidos, e hoje nós temos reuniões periódicas com os colegas de diretoria, né, com o board da Forces, e nós percebemos algumas diferenças. Então, a primeira coisa que eu vejo acho que o comportamento das empresas no Brasil, aquelas grandes instituições, pelo menos aquelas com as quais nós interagimos, é uma vontade ou talvez uma agilidade maior na aplicação do desejo, né? Uma facilidade maior, talvez,
de aprovar investimentos para poder fazer essa experimentação. No nosso caso, especificamente na Forsys, a Forsys tem um nome no Brasil, de onde ela nasceu, com mais de 25 anos, a trabalhar com grandes instituições. Estamos a falar dos maiores bancos, estamos a falar das maiores entidades do retalho. Quer dizer, é mais fácil onde as empresas perceberem este valor, então, e para nós, conseguimos fazer negócio com essas empresas. Então, também, acho que um pouco da percepção dessa agilidade, dessa coisa, vem muito também da credibilidade que nós garantimos naquele mercado. Nos Estados Unidos, também nós trabalhamos com instituições financeiras, principalmente, não só, mas maioritariamente com instituições financeiras. A velocidade de adoção também, ela é desejavelmente muito rápida. Acho que a gente tem visto hoje uma preocupação generalizada com governance. A parte da soberania é uma preocupação mais recente e muito influenciada pela Europa. Muito influenciado. Então, o que nós percebemos é que o mercado europeu é mais cuidadoso e as empresas, de uma forma geral, estão muito preocupadas com os efeitos e com as consequências da adoção e estão a ser mais cuidadosas. Então, do ponto de vista da adoção e da aplicação da tecnologia, eu, particularmente, acredito que é a maneira mais adequada de se aplicar. É a maneira como as empresas europeias estão a olhar para isso. No entanto, como esse mundo está globalizado, e estamos a falar de algumas multinacionais, empresas que estão sempre a atribuir, eu acho que estão a controlar, né, a dicotomia, né, da velocidade para a inovação e, ao mesmo tempo, o controle e segurança. Eu acho que esse controle está a ser feito em muitos lados, e aí eu acho que isso já de uma forma distribuída pelo mundo. E existem, claro, líderes ou empresas que estão mais agressivas e que têm mais apetite ou que estão mais dispostas a correr esses riscos e fazem a aposta mais ambiciosa. Mas eu acho que onde nós vimos, por exemplo, que nós sugerimos um grande banco, onde nós fazemos o trabalho também nesse caso é de modernização de plataformas, né? São as empresas, você falou, né, Marco, no começo que nós poderíamos falar de plataformas ou de modernização, na verdade. Numa das empresas nós tivemos a fazer modernização, eles tinham na época, por exemplo, um projeto muito atrasado, o projeto estava atrasado, acho que eram 9 meses de atraso, e já estava lá com uma outra empresa, e nos desafiaram a agarrar naquele projeto, né, que tinha 9 meses de atraso. Inicialmente, se eu não estou em erro, eram 15 meses para construção, 16 meses e tal. E já estava 9 atrasado, então um projeto que é quase que o dobro do tempo já de atraso. E nós agarramos naquilo, e aí quando nós tivemos ali acesso ao ambiente, ao contexto e tudo, nós identificamos que não dava para aproveitar aquilo que tinha sido feito e fazer a continuidade daquele projeto, que era o interesse inicial da empresa. Nós desconstruímos aquele projeto, fizemos do zero, e nós fizemos em 4 meses, com o uso da inteligência artificial. Foi um apoio incrível, mas com muita supervisão. Então, nós multiplicamos a supervisão humana neste caso, que era nós estamos falando de uma instituição financeira, quer dizer, estamos a falar de modernizar um sistema que tinha lá, não lembro o número de linhas de código, mas era um número absurdo. E nós fizemos aos pedaços, fizemos as validações e entregamos aquilo, e com muito sucesso. Foi um case fantástico que a empresa tem hoje. Mas eu acho que essa é a aplicação que a gente precisa ter uma aplicação controlada, mas que tenha chance, né, de você não liberar. Para a gente poder gerir isso, a gente vai mais para o modelo europeu, talvez, que vamos criar um ambiente separado só para aquilo, vamos fazer um ambiente dentro da tecnologia, um ambiente que vai ter só aquilo, vamos fazer essa experimentação. Muitas coisas são feitas dentro da Forsys, né? E à medida em que o cliente percebe que aquilo está seguro e que eles têm pessoas a fazer avaliação e tal, e aquilo daí eventualmente é transferido para o ambiente do cliente. Então, tem formas a gente fazer isso, mas eu vejo que essa diferença da adoção, ela talvez tenha diminuído, porque eu acho que a Europa tem gerado influência, como foi com a GDPR, né, que influenciou, de uma forma geral, a parte de acesso às informações pessoais, que eu acho muito positiva. Eu acho difícil para as empresas que querem inovar e querem velocidade, para a ansiedade do mercado, Wall Street, por exemplo, é difícil dizer que as empresas vão seguir as normativas europeias ou que vão seguir a cautela europeia. Então, eu acho que vai continuar tendo essa diferença, dar uma aceleração maior na América do Norte ou América do Sul, vai ter uma aceleração maior na Europa, mais cautelosa, e Portugal não tem como ser diferente, né? Vai continuar sendo esse modelo. Para vocês terem uma ideia, nós temos agentes
Eu vou concluir já, tá, Marcos e Pedro, só para não ficar muito longo aqui, mas para exemplificar um pouquinho, para ilustrar um pouquinho esse modelo. Nós temos muitos agentes. Nós temos agentes especialistas em modernização de dados, de sistemas. Em tecnologias específicas, nós temos agentes específicos em Quality Assurance. E nós não podíamos pegar esses nossos agentes e colocar para trabalhar nas empresas europeias. Nós precisamos adaptar esses agentes, customizamos esses agentes e fizemos várias iterações para garantir que eles estão a obedecer todas as normativas, toda a legislação europeia, exigência, o EU AI Act e assim por diante. Quer dizer, a operação nesses mercados varia. E o que é interessante, dentro da Forsys, muitas dessas intervenções que nós construímos para o mercado europeu, elas estão a ser usadas pelos outros mercados. Veja que tem valor, não é? Quer dizer, essa regulação, esse controle que é estabelecido, tem muito valor, porque nós intensificamos aquilo que era segurança, intensificamos vários aspectos, apesar de que nesse aspecto já estava com um rate muito alto, mas nós intensificamos um pouco mais a trazer todas essas normativas. Então, aquilo que nós entendemos que faz sentido, e nós temos usado esses mesmos agentes para outros mercados. Isso é um exemplo interessante, né? Quer dizer, de aprender com o mercado, ver a diferença de um mercado e outro, e fazer uso da melhor estratégia. Eu tenho uma última questão, Pedro. Não sei, só que não tem a ver com isto, é no seguimento, mas que pode ser feita à parte. É no seguimento aqui. Olha só nisso, porque eu acho que é a primeira vez, não é, que nós estamos a ouvir agora essa opinião, porque aqui na Europa, Maurício, não sei há quanto tempo já estás cá, mas nós na Europa temos o sentimento forte que a Europa ficou para trás precisamente por esta questão do AI Act, da regulação, do controle absoluto. Já sabemos todos que no meio estará a virtude, não é? Uhum. Mas o que parece, nomeadamente em termos económicos, e nesta área mais tecnológica e mais especificamente da inteligência artificial, é que a Europa ficou para trás. E aqui na Europa há muito essa sensação que isso aconteceu por causa de tudo que tu estás a dizer que a Europa tem realmente. Achas que nós, europeus, ainda um dia vamos perceber porque é que isso está a ser feito? Ou porque nós percebemos, por exemplo, a Europa está já há um ano ou dois a tentar, digamos, suavizar o AI Act, não é? Uhum. E há sempre estas dificuldades muito grandes. Mas achas que nós vamos perceber mais ano, menos ano, porque é que a Europa fez isso? Ou a Europa está definitivamente para trás? Olha, quando eu cheguei cá, Pedro, eu tive algumas reuniões, especialmente em bancos, e eu vinha do sudeste do Brasil, né? E eu tinha uma relação relativamente próxima com o mercado americano, né, norte-americano, e percebia a questão da velocidade, uso de ferramentas, métodos de trabalho, que eram dos mais modernos. Eu estava numa instituição financeira, e a instituição financeira, o segmento financeiro no Brasil é extremamente bem desenvolvido, especialmente por questão de segurança, porque precisou desenvolver e trabalhar muito a questão de segurança, então é muito desenvolvido mesmo, é muito seguro. E aí, quando cheguei no mercado europeu, eu percebi que algumas conversas, algumas reuniões que eu estava a fazer parte, eu já tinha participado, mas há algum tempo atrás, estava bastante atrás. Então, eu acho que essa percepção que o Pedro traz não está só diretamente associada à inteligência artificial. Na verdade, não está, na minha visão, claro, não está associada à inteligência artificial, está associada na adoção de tecnologia de uma forma geral, na adoção de modelos de trabalho de uma forma geral. E então, acho que por qualquer característica que seja por necessidade, por competitividade, as empresas, a gente percebia que no Sudeste brasileiro as empresas tinham essa adoção. Então, se nós formos dizer com método de trabalho, a velocidade da adoção de novos métodos, novas tecnologias, sim, a gente percebe que outros mercados adotam de forma mais rápida que a Europa. Se a Europa vai perceber isso, eu acho que já percebeu, como o Pedro já acabou de referir, a tentar suavizar o AI Act. Eu tive num evento recentemente que uma pessoa que participou da construção do AI Act na Europa estava a dizer que eles concluíram em Bruxelas que eles pegaram muito pesado, que eles pesaram muito a mão e que isso trouxe muita dificuldade para o mercado, é verdade. E para quem opera na Europa, em algumas situações você percebe que você tem que fazer adaptações para os mercados, quer dizer, uma coisa que você desenvolve para um país não necessariamente serve para outro país da Europa, quer dizer, não existe uma uniformidade para muitas das coisas, apesar de a União Europeia definir os padrões, ou definir o que é da empresa que eles esperam que as empresas adotem, cada país acaba por fazer ajustes, fazer refinamentos, fazer as particularizações,
e isso dificulta muito para as empresas que operam de maneira multinacional a fazer a gestão. Então, eu acho que existe sim essa percepção. Eu acho que é difícil a aplicação, porque você tem a soberania de cada país, que vai definindo uma coisa ou outra, apesar de seguir muitas vezes a União Europeia, né, as definições de Bruxelas e assim por diante. Eu acho que esse desafio vai continuar, é uma pena. Eu acho que tem muitos movimentos da União Europeia a tentar acelerar isso, né? A própria construção de empresas agora que foi definida, as empresas poderem operar de uma forma mais livre, né, entre os países da Europa. Eu acho que tudo isso vai trazer muito valor, mas keep up the pace é muito desafiador para a União Europeia conseguir acompanhar a velocidade. Nos Estados Unidos, a gente tem outro ponto, né, que cada estado lá é quase que um país, também tem esse desafio que eles têm lá. Tem muita... Então, acho que uma coisa é falar de Silicon Valley e a outra coisa também é falar dos Estados Unidos de uma forma geral, né? Mas eu acho que eu particularmente, pela minha experiência, como consigo fazer uma comparação com o Sudeste brasileiro, né, eu geria uma equipa que estava distribuída São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, no Paraná. Então, é uma região privilegiada do ponto de vista de gestão de serviços financeiros, né? Tem uma concentração de instituições financeiras muito forte. Estamos a falar de grandes operadores mundiais, estão ali a desenvolver. Então, tem muito trabalho ali sendo feito e eu tive essa condição de comparar. Então, eu acredito que essa diferença ela é real, nós constatamos isso. Eu, em conversa com outras pessoas, outros profissionais que já tiveram oportunidade de trabalhar em outros lados do mundo, interpreto da forma como o Pedro e o Marco colocaram. Quer dizer, é um local onde a gente percebe que acaba sendo um pouco mais lento para adotar metodologias e tecnologias. E se calhar... Posso colocar só uma conclusão? Do ponto de vista de segurança e sustentabilidade, talvez fosse a forma mais interessante da humanidade seguir. O desafio está na competitividade, né? Quer dizer, nós vamos ficando para trás, a Europa vai ficando para trás, quer dizer, balancear isso que não é um super desafio. Desculpa, Marcos. Não, e Maurício, uma última questão, que acho que é uma questão que muitos de nós que se colocam a si mesmos e também vêm no mercado, não é? Quando olhamos para consultoras, as McKinseys desta vida, e tal como a Forces, e sendo a Forces uma consultora, a pergunta é exatamente esta, e nós já falamos um bocadinho há pouco de trajetórias profissionais. Esta tecnologia vai reduzir a dependência das empresas de consultoras como a Forces? Como é que, no fundo, ou pelo contrário, vai aumentar a dependência destas numa primeira fase? Como é que uma consultora que trabalha dentro do contexto que o faz e vendo aquilo que estamos a acontecer no mercado, como é que a Forces, neste caso, dando este exemplo, Maurício, se vai posicionar ou reposicionar perante aquilo que é uma tecnologia que vem, de facto, redefinir as tais trajetórias profissionais e que vem também dentro das próprias empresas, dentro dos vossos próprios clientes, dar-lhes, eventualmente, mais autonomia, uma forma diferente de fazer o negócio. Portanto, esta pergunta, que é talvez, se calhar eu diria, a mais desafiadora ou não aqui da nossa conversa, mesmo para o fim, para fechar, porque acho que, sinceramente, é uma questão que muitas pessoas se colocam, até muitas vezes quase como justificação de implementação da própria tecnologia, que é, olha, ver o que é que está a acontecer no mercado nesta consultora e como é que eles estão a redefinir o seu modelo de negócio. E, portanto, tendo nós aqui, acho que estamos aqui num contexto ideal para te colocar essa mesma questão. Como é que tu vês, então, aqui o papel das consultoras nos próximos anos? Vês uma redefinição desse papel? Vês o que é que tu vês a acontecer no mercado e como é que vocês se estão a adaptar? Bem, eu vou começar pela tua última parte aí, o que está a acontecer e depois como a gente se adapta, né? O que a gente, quando começamos a falar sobre esse assunto, ou começamos a discutir, eu não estava nem na Forces ainda, eu participei de alguns cenários onde foram mencionados, que é como é que nós vamos atuar, ou como que a gente vai fazer a nossa empresa ser relevante, ou temos relevância com a adoção de tecnologia e tal. E existiram várias... colocou-se vários cenários, eu tive acesso ao material depois, então tínhamos cenários possíveis e como é que nós íamos nos posicionar e assim por diante. E alguns deles, inclusive um deles, acaba por se confirmar que é o que a gente tem vivido hoje. As empresas precisam de apoio, porque elas estão focadas, maioritariamente, estão focadas no seu mundo, e essa visão mais holística que a consultora traz, ela é muito valiosa. Eu fui muito contratante de consultoria, então a consultora traz uma visão externa que sempre contribui, eu tenho a capacidade de contribuir, né? E isso tem que casar, óbvio, com a cultura da empresa, mas eu acho que essa capacidade existe porque a Forces, por exemplo, tem feito trabalhos de experimentação com AI em algumas empresas, tem feito trabalhos de operação em outras que não são mais experimentação, e isso dá um know-how muito forte.
Os nossos agentes, por exemplo, nós consideramos vários dos nossos agentes maduros. Nós sabemos que esses agentes vão precisar de atualizações frequentes, não temos dúvida disso. Mas nós consideramos que os nossos agentes são maduros para fazer algumas atividades, como QA, como modernização. Então, especialização, no fundo, não é? Que se torna uma grande vantagem competitiva aqui. É isso, e com certeza. Essa especialização, a gente consegue traduzir essa especialização para o cliente. E o cliente que está vivendo a rotina dele, que precisa fazer a logística funcionar de maneira mais acelerada, precisa conseguir que a aprovação de crédito seja mais rápida, ou que seja mais eficiente, mais eficaz e assim por diante. Quer dizer, qualquer que seja a natureza desse negócio, ele está focado naquela natureza. Existem, sim, algumas pessoas da tecnologia que estão focadas na tecnologia, mas eu acredito que o diferencial que a consultora consegue trazer, a leitura de vários mercados e conseguir aplicar aquilo que tem de aprendizado, quer dizer, você economiza o tempo da empresa que contrata. A empresa, para ter esses aprendizados que a consultora tem, ou que a Forsys tem, ela vai levar muito mais tempo do que uma consultora como nós vamos levar. Então, eu acho que aqui o valor está em economizar o tempo que a empresa vai alcançar maior maturidade. Agora, vai fazer sozinho e precisa fazer sozinho? Sim, as empresas devem ter investimento em inteligência artificial, em pessoas especializadas na aplicação, pessoas especializadas no controle e de uma forma fazer com que isso seja transversal, que as pessoas compreendam. Não é compreender como que se usa o chat na inteligência artificial, é compreender como que a inteligência artificial pode ajudar a empresa a ser melhor, mais competitiva, a entregar mais valor, seja o mesmo valor que ela entrega hoje, seja o mesmo valor, seja o mesmo produto ou serviço que ela entrega hoje, ou seja um produto ou serviço diferente, que ela entregue mais valor com o uso de inteligência artificial. Então, eu acho que a consultora economiza tempo, vai ser útil e as empresas devem fazer. Tem uma das empresas, por exemplo, que nós estamos ajudando a construir agentes, é um banco. Estamos a ajudar a construir agentes, estamos a usar esse nosso know-how para que eles tenham os agentes a operar de maneira, estamos a ajudar essa mesma empresa a estabilizar os agentes, então fazemos uso dos agentes no ambiente deste cliente para garantir que eles estão a trazer os resultados esperados, e a partir dali é escalar e preparar a equipe. Então, uma parte desse trabalho é fazer a formação e os profissionais estarem preparados para fazer uso de inteligência artificial. Então, nós, por exemplo, quando eu vou colocar um consultor ou consultores para trabalhar dentro de um cliente, esses nossos consultores, eles são formados, se eles não tiverem ainda, o que tem sido mais raro, eles são formados na maneira como nós trabalhamos, com o uso de inteligência artificial, com o uso dos nossos agentes, eles entendem os nossos agentes e aí eles passam a fazer uso dentro do cliente. E eles são supervisionados pela equipe da Forsys. Então, nós temos a coordenação, os nossos executivos de contas, que fazem a coordenação especializada em inteligência artificial das equipes que estão alocadas. Então, é um diferencial muito grande que os clientes podem ter e a consultora pode trazer isso. Como que a consultoria vai estar no futuro, né? Se isso é uma ameaça ou não é? Eu acho que a ameaça do trabalho de consultoria já foi mencionado em vários cenários, né? Em várias situações do tempo moderno. Eu acho que a consultoria vai continuar relevante, sim, mas não necessariamente entregando o desenvolvimento de software. Com o tempo, as empresas vão estar mais capazes de fazer desenvolvimento de software internamente, com qualidade, com uso de inteligência artificial, vai precisar provavelmente de ajuda para melhores práticas, para controlos, ou para fazer com que dê saltos de qualidade, influências, ou a ampliação da capacidade de produção, de operação. E agora, dizer como que vai estar e ter a receita, não tenho. Essa eu gostaria de ter, eu não tenho. Mas eu acredito que sim, a relevância continua e ela vai ficar um pouco diferente. Maurício, muito obrigado. Eu acho que a forma, até como tu próprio, não é? Agora respondeste, é muito relevante, porque esta é uma daquelas questões ou uma daquelas observações que nós vemos regularmente várias pessoas fazerem no mercado, no geral, e nada como falarmos com as pessoas que estão no mercado, que estão a operar no mercado, e elas próprias darem e partilharem a sua visão e a sua perspectiva. Portanto, acho que foi fantástico, Maurício. Muito obrigado por estares hoje aqui connosco, partilhares a tua visão, inclusive dos diversos mercados geográficos, ou seja, estando aqui a Forsys neste momento na Europa e tu com esta responsabilidade a nível europeu, perceber como é que nos outros mercados, na verdade, a tecnologia está a ser adotada, está a ser operacionalizada, e acabamos por ter aqui uma visão muito 360 e global. E há bocado, e tu disseste uma coisa, e depois o Pedro reforçou no comentário dele a seguir, que é que muitas vezes pensamos que a Europa está atrasada, mas na verdade tu próprio referiste que vários dos agentes, vamos dizer assim, vários dos produtos, vamos chamar antes produto ou proposta de valor que vocês próprios estão a desenvolver dentro do contexto europeu, estão precisamente a ser deployed noutros locais porque, obviamente, têm um modelo de governance, se calhar, mais blindado. E, no final do dia, isso vai trazer ganhos para quem está do outro lado.
Portanto, Maurício, muito obrigado. Pedro, não sei se tens algum... Não, Maurício, só também agradecer a presença do Maurício, foi muito bom e muito obrigado pela sua presença. Olha, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de falar com vocês aqui. Parabéns pelo Decoding AI. Espero e desejo muito sucesso para essa empreitada. Muito obrigado, Maurício. Um abraço. E já agora, para quem nos está a ver ou ouvir, já sabe que nos pode seguir no nosso canal do YouTube, naturalmente na nossa página do LinkedIn e também no Spotify. Ok? Muito obrigado e até breve. Um abraço, até. Decoding AI.